A Revolução Industrial. Nessa parte da aula, vamos seguir esse pequeno roteiro aqui. Primeiro, conceber e compreender a diferenciação dos modelos produtivos e perceber assim que esse processo de mudanças ele vai ser concebido como uma revolução. No segundo momento, vamos analisar uma sequência histórica que vai tratar da tecnologia, do pioneirismo inglês, das consequências na área do trabalho, da classe trabalhadora e uma série de outras consequências que estão envolvendo aqui a questão do consumo, do meio ambiente, do sistema econômico e do crescimento populacional. Temos aqui uma série de palavras-chave que é importante vocês terem aqui em mente e vai facilitar bastante a compreensão e a resolução de questões. Eu não gosto de trabalhar com uma definição específica de revolução industrial. No entanto, podemos cunhar aqui um conceito a partir desses 6 itens. Podemos definir a revolução industrial como um conjunto de transformações ocorridas primeiramente na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII. Alguns historiadores trabalham com 1760, outros como Hobsbawm, por exemplo, trabalham com 1780. Isso faz pouca diferença. Eu vou utilizar aqui a questão da segunda metade do século XVIII. Essas transformações são transformações que ocorrem basicamente na área da produção, e elas utilizam a figura da máquina, a máquina automática, e vão modificar não somente a forma de produzir através da máquina, mas também o relacionamento do homem com ela, ou seja, a relação de trabalho. Quero salientar aqui dois outros pontos, que a Revolução Industrial ela é sem limites, ela está presente em todo o mundo, e esse primeiro momento dessa chamada primeira Revolução Industrial ele vai se expandir para além da Inglaterra na chamada segunda Revolução Industrial e nas outras revoluções industriais que, como se costuma definir, elas não terminam, na verdade ela é contínua. Então essas são características importantes. A questão das formas produtivas, aqui nós temos que analisar a partir de 3 pontos. A questão do item força, ou seja, aquilo que move a produção, a questão do item conhecimento, a questão do item tempo. Do ponto de vista da produção artesanal, nós vemos aqui que a produção artesanal é caracterizada por um trabalho totalmente manual, em que o trabalhador conhece todo o processo produtivo. Isso gera a ele, claro, uma valorização do ponto de vista de que ele é o sujeito autor da produção e ele vai controlar o ritmo da produção. Peguei aqui uma atividade muito simples, que é a atividade de tecer. Então, a partir das imagens, a gente vai exemplificando como um tecelão de rede ou um tecelão de tecido. Vemos aqui nessa imagem um indígena de uma comunidade indígena americana, daqui da América do Sul, que simplesmente com o uso de pequenos instrumentos, a partir do conhecimento, ele vai traçar fios e estabelecer aqui um produto que é o tecido. Acontece que o homem vai começar a desenvolver instrumentos maiores que aumentem essa produção. Então vemos assim a chamada fase da manufatura, ou seja, a fabricação, mas através da força manual. Bom, a força do homem vai mover uma máquina, mas essa máquina não é automática. A partir da manufatura, algumas oficinas vão se estabelecer. Essas máquinas já se tornam um pouco caras para o trabalhador individual, e aí alguns homens vão conseguir compreender, vão conseguir montar um pequeno parque de manufaturas com 3, 4, 5 máquinas, e essas máquinas vão permitir um aumento da produção, mas essa produção ela já não é mais dominada por um homem. Vemos assim a chamada divisão do trabalho. O trabalhador não vai conhecer todo o processo de produção. No campo da obra marxista,
o Karl Marx vai chamar isso de alienação produtiva, ou seja, aquilo que o homem trabalha, ele não domina mais a produção e ele nem conhece mais o produto da sua produção e nem é possuidor. Então, no ponto de vista do tempo, não há mais controle individual do tempo da produção. O tempo da produção só é possível dominar se for coletivamente. Os trabalhadores podem diminuir ou aumentar o tempo da produção coletivamente. Individualmente, o homem já perdeu esse espaço. Essa figura aqui é muito famosa, né? Essa charge do Frank Ernst. É importante que ela cai sucessivamente em provas, ela cai sucessivamente em avaliações. Essa figura retrata aqui a chamada alienação produtiva na fase da maquinofatura, mas é importante ressaltar que essa divisão do trabalho ela já está presente na fase da manufatura. Com a maquinofatura, ou seja, propriamente com o emprego de máquinas automáticas na produção, aqui estamos falando especificamente do nascimento da Revolução Industrial, a máquina ela é movida por energias diversas, como energia a vapor, diesel, eletricidade. Essa máquina automática ela vai possibilitar o aumento da produção, porque não depende mais da força humana. Do ponto de vista do conhecimento, continua o mesmo sistema da manufatura, como eu já tinha dito antes. A divisão do trabalho, que faz com que o trabalhador domine apenas parte da produção. Do ponto de vista do conhecimento, isso realmente é redutor para o ser humano. No entanto, do ponto de vista da produção, isso vai possibilitar um ganho produtivo enorme. Aqui nessa terceira fase, também analisando agora o item tempo, nós vamos ver um problema seríssimo para o trabalhador e também um problema, na verdade, uma questão fundamental para a produção, é que a máquina aqui, ela por não se cansar, ela por não adoecer e ela por ter um ritmo muito maior do que o ser humano, ela vai ser aquela que dita o ritmo da produção. O trabalhador que trabalha em conjunto com essa máquina apenas tem que seguir esse ritmo. Dividindo aqui, do ponto de vista político, nós vamos ver a consolidação de um Estado burguês, do ponto de vista social, a disponibilidade de mão de obra e do ponto de vista econômico, a questão dos capitais. Primeiramente, analisando a questão da mão de obra, é importante destacar o fato conhecido como cercamentos. Os cercamentos foram um fator fundamental na Revolução Industrial. Desde o século XVI e século XVII, o parlamento inglês vinha aprovando leis conhecidas como Compulsory Acts, que vão promover a expulsão de camponeses das chamadas terras comunais. Essas terras passaram a ser desejadas porque foram vistas como territórios em que poderiam ser desenvolvidas a atividade de criação de carneiros e ovelhas para a produção de lã, principal matéria-prima e para as manufaturas de tecido inglesas. Então, ainda na fase manufatureira da Inglaterra, essas terras foram tomadas pelo governo, sendo que aqueles que tinham como pagar, como arrendar as terras, permaneciam. Só que essas terras se tornavam cada vez mais valorizadas e a população pobre passou a não ter acesso. Essas terras ficaram nas mãos de uma elite, que era a elite aristocrática, ou então dos novos empreendedores e os comerciantes que enricavam a burguesia. Formava-se assim dois fatores ao mesmo tempo. Primeiro, terras que eram utilizadas para a criação de carneiros e ovelhas e a produção de lã, matéria-prima para a Revolução Industrial, matéria-prima para a indústria têxtil. Segundo, é que esses camponeses acabaram sendo forçados a sair do campo e foram ou para a América, um processo que vai derivar na fundação das 13 colônias, ou vão se tornar trabalhadores urbanos
mão de obra barata e abundante na indústria. Outra razão é que a Inglaterra possuía aí uma série de inovações, né, e máquinas que vão incentivar e vão desenvolver a produção têxtil. Destaca-se aqui, além da máquina de fiar conhecida como Spring Jane, né, o motor a vapor de Thomas Newcomen, que vai ser aperfeiçoado por James Watt, e isso vai permitir que a energia a vapor ela se torne um marco fundamental na Revolução Industrial, já que ela vai ser utilizada para mover as máquinas da Revolução Industrial. O TA a vapor ela é, na verdade, uma junção de duas inovações, e a energia a vapor ela é aquilo que vai ser, vamos dizer assim, o combustível principal da Revolução Industrial. Coloquei aqui nessa apresentação um mapa mental analisando todos esses fatores. Então, na primeira aula a gente falou da questão das atividades políticas. Então, temos aqui a Revolução Gloriosa e o comércio marítimo desenvolvido. Vemos aqui agora o outro ponto, que é a questão dos cercamentos, e vemos também que a Inglaterra tinha, além das invenções, capital advindo do comércio para investir nesse novo empreendimento. Além do mais, além da mão de obra abundante, a Inglaterra possuía o combustível natural, que era o carvão mineral, para produção de energia, da energia a vapor, e a Inglaterra tinha jazidas de ferro, que era matéria-prima também para a indústria. O avanço da indústria na Inglaterra vai se dar basicamente no setor têxtil, a partir da lã, e um pouco também a partir do algodão, principalmente do algodão plantado nas 13 colônias. Posteriormente, a indústria vai avançar em outras áreas e vai desenvolver, além da produção têxtil, uma série de outros produtos, e principalmente vai se destacar aí a questão da ferrovia, dos transportes e posteriormente da comunicação, mas isso já mais à frente.